Pessoal, mais um Bate-Papo Brasil 200, Denis Salvo apresentando, e hoje aqui com meu amigo Felipe Sabará. Denis, prazer estar aqui. Obrigado, Sabará, por aceitar nosso convite aí. Eu que estou honrado de estar aqui. Legal. Eu convidei o Sabará aqui para quê? A gente estava conversando até no CEPAC, estava conversando agora aqui sobre esse evento, né, da direita. Eu falei, como que a direita está se organizando? O que você está enxergando? A gente conversou um pouquinho sobre isso. Falei, vamos falar lá no programa, né? Bora. Sabará, vamos começar o seguinte, né? Vou começar pelas críticas que eu vi nas suas redes sociais sobre a Prefeitura de São Paulo, né? A princípio, o Ricardo Nunes era o cara ali da direita, né? E o Marçal veio para pegar uma fatia ali que tava descoberto, né? O pessoal que não se identifica muito ali com o Ricardo Nunes. E ele quer pegar esse voto, né? Queria que você falasse sobre isso. Por que só o Bolsonaro, né? Por que o pessoal só enxerga o Bolsonaro como a direita? Então, esse foi o nosso começo de papo ali. Eu queria que você desse uma explicada nesse cenário todo. O que você está achando disso aí? Bom, primeiro, um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui novamente. Parabéns pelo trabalho do Brasil 200. Obrigado. Vocês estão fazendo aí uma tarefa importante, que é disseminar as ideias da direita e aquilo que as virtudes que a sociedade precisa. Então, parabéns aí pelo Legal, trabalho. obrigado. Acompanho desde o comecinho aí, participei da fundação. Uhum. Bom, falando sobre o Ricardo Nunes especificamente, aproveitando que você citou, eu acho que a primeira coisa para falar dele, vou usar o maior respeito possível, claro, pelos indivíduos. Então, as pessoas são uma coisa, eu acho que um valor que Jesus nos ensina aí, na Bíblia, a Torá, amar o próximo como a si mesmo. Então, respeitar todos como indivíduos. As ideias a gente pode divergir, e o Ricardo Nunes nunca foi de direita. Então, acho que a primeira coisa que precisa ser dita aqui também nunca foi de esquerda. É um cara que não consigo ligar ele a alguma ideologia. Uma definição. O problema de quem é assim, e quem pratica o isentãonismo, vamos dizer assim, é que você acaba pendendo para a esquerda. Por quê? Porque a esquerda ela puxa essas pessoas para o lado, ou empurra essas pessoas para o lado da esquerda, de uma forma quase que violenta mesmo. Então, quando você olha o secretariado do Ricardo Nunes, ele é praticamente todo de esquerda e extrema esquerda. Tá. Então, vamos falar aqui de uma secretária, vou falar de alguns, mas a secretária Soninha Francini, né? Eu conheci a Soninha quando eu fui secretário em 2017. Eu entrei como secretário adjunto e ela era titular. E aí ela acabou sendo demitida e eu assumi o lugar dela. Uhum. Eu convivi. De novo, respeitando a pessoa, mas não concordando com nada que ela fala e faz. Uhum. Ela defende, por exemplo, a legalização das drogas e o uso das drogas. Ela defende, inclusive, a venda de drogas em bares. Depois você pode digitar, quem está assistindo no Google, Soninha Francini, drogas vendidas em bares. Ela literalmente fala isso. Ou seja, na cabeça dela, droga e bebida é a mesma coisa. E ela disse isso, não sou eu que estou dizendo. Você procura no Google, você vai achar as matérias aí, as reportagens dela falando isso. Então, ela é a secretária de Direitos Humanos do Ricardo Nunes. Tá? Então, Ricardo Nunes é de direita? Primeira coisa, se é direita, você escolhe um time de direita. Direitos humanos, que é uma pauta extremamente sensível, você vai escolher uma pessoa que busca de fato esses direitos humanos. Claro. E não o que a militância dessa área faz. E a Soninha é uma militante, ou seja, o que ela prega, ou seja, você vai falar que dar direitos para os humanos é dar direitos de consumir drogas e usar drogas e vender e comprar drogas em bares. Isso tem a ver o que com direitos humanos? Então, começando por essa pasta da assistência social. Você tinha lá o Carlos Bezerra, que é ligado ao Esquerda pra Valer do PSDB. Aí você digita no YouTube, no Google, Facebook, Carlos Bezerra, Esquerda pra Valer. Vai ter várias fotos, filmes dele falando isso. Sou de esquerda pra valer. Pra valer. Ele era o secretário de assistência social, colocou lá uma pessoa da equipe dele pra suceder ele agora que ele é
candidato a vereador, né? De novo, ele já é vereador licenciado e agora ele está concorrendo novamente. Então, bom, aí você vai ver a pessoa defendendo ideologia de gênero, você vai ver essa pessoa defendendo linguagem neutra, cotas raciais, uma série de pautas militantes que não tem nada a ver com a direita, que não tem nada a ver com assistência e desenvolvimento social, e muito menos com a direita. Então, segundo a secretaria. Aí você tem a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo lá, que já foi Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora não sei qual o nome, que trocaram umas 3, 4 vezes o nome da secretaria, mas seria, vamos dizer assim, a secretaria que fomenta o trabalho, o empreendedorismo e a economia do município. São Paulo, cidade dos serviços, do comércio, tem até indústria dentro da capital aqui. Aí você vai ver quem é, uma pessoa ligada à extrema esquerda, militante, que já defendeu tudo que a esquerda mais defende aí em termos de extremistas. Aí você vai ver a secretária ali de urbanismo, de cultura. A secretária de cultura que estava ali em Torres é extrema esquerda mesmo, assim. Ela defende tudo em termos da cultura que a esquerda defende. E aí ela pôs uma sucessora que, inclusive, falava da família miliciana. Chamava a família do Bolsonaro de miliciana. É a secretária atual de cultura. Tem faixa dela nas ruas de São Paulo falando da família. Digita no Google aí, secretária de Cultura, família. Ela vai... Ou seja, como é que o Bolsonaro estaria apoiando? E ele não está, na minha opinião. Aí a gente vai entrar nisso. Isso. Na minha opinião, não houve apoio nenhum. Isso é uma leitura que algumas pessoas estão fazendo. Inclusive, ele mesmo falou isso aqui, é um noivado, ele indicou o vice. Agora, literalmente, a secretária atual de Cultura do Ricardo Nunes tem uma faixa com ela falando da família. Ela está chamando o Bolsonaro de miliciano e os seus filhos. Como é que essa pessoa aí tem alguma ligação com a direita? Então, mais uma. Aí, você tem ali o Aldo Rebelo, que é polêmico, mas o cara é fundador do Partido Comunista. Sim. Mas ele é um nacionalista comunista, um comunista nacionalista. Tá bom, mas ele é comunista. Comunismo não tem nada a ver com a direita. Comunismo não tem nada a ver com as nossas pautas liberais. Sim. Então, é um absurdo. Tá lá, ele é secretário de Relações Internacionais. E esse cara tem um agravante, que ele sucedeu a Marta Suplicy nessa secretaria. Talvez você nem soubesse, Denis, mas até janeiro desse ano, 4 de janeiro de 2024, quem era secretária de Relações Internacionais do Ricardo Nunes era a Marta Suplicy, que agora está pré-candidata a vice do Boulos. Ou seja, o Nunes tinha como secretária a pessoa que é a vice do Boulos. Aliás, em quem o Boulos está se apoiando bastante para fazer campanha. Então, se você escolhe uma pessoa para ser sua secretária que é vice do Boulos, você é o quê? De novo, com todo respeito ao Ricardo, eu não tenho nada contra a pessoa dele, é uma pessoa simpática, um cara bem boa praça, assim. Sim. Mas ele dirigiu São Paulo nos últimos 4 anos com um viés de esquerda, porque não tem como você descolar o seu secretariado disso. As pautas, as execuções foram todas baseadas no viés de esquerda, na militância de esquerda e no ativismo de esquerda. E aí, o que acontece ali? O Jair Bolsonaro está afiliado ao PL, tem um acordo, obviamente, claro, público, do PL com o Ricardo Nunes, o MDB. MDB esse que apoiou Simone Tebet para a presidência em 2022, não foi o Bolsonaro. Sim. E estava junto com o governo do PT, né? O Temer, Michel Temer, ex-presidente, era vice da Dilma 2 vezes, né? Sim. Então, como é que isso é direita? Isso nunca é direita. Mas aí o Bolsonaro está no PL, já que não pôde lançar seu candidato próprio, que seria o Ricardo Salles, ele falou, já que tem esse acordo, então pelo menos o vice vai ser um coronel aqui da rota da Polícia Militar, que é o Coronel Melo, que fez um excelente trabalho ali junto ao SAGESP. Eu me lembro porque eu estava secretário na época, eu trabalhei no governo e eu vi o trabalho que ele fez, mas é um trabalho ali específico no SAGESP. De novo, se for para ele ser... Se ele fosse o vice agora, ou ele teria aprendido metade do secretariado do Nunes atual. Verdade. Ou, no mínimo, não tem como... Assim, a água e óleo não se misturam, né? Direita e esquerda extrema não tem como misturar. Então, o Nunes não pode dizer que ele é direita. Ninguém pode olhar para ele e achar que ele é direita com esse secretariado. Exatamente, não dá. Exatamente. E mesmo ele, tem um vídeo dele defendendo o passaporte da vacina. Eu vi esse vídeo agora. Ele falando, eu fui o primeiro prefeito a defender, a proibir
inclusive funcionários que não tomaram a vacina aqui da prefeitura entrarem. Eu demiti funcionários que não tomaram a vacina. Pô, a pauta que o Bolsonaro mais apanhou quando era presidente foi a questão da vacina. E foi o que ele E mais essa defendeu, da né? liberdade da pessoa. Aí o cara que supostamente está sendo apoiado, porque não está, de novo. Vamos lá. Eu vou entrar nesse assunto mais profundamente. Pode Se entrar. eu for obedecer e escutar o que o Bolsonaro prega, e eu faço isso, porque eu sou alinhado a ele, Sim. eu jamais posso votar no Nunes. Porque ele foi contra o passaporte veementemente. E esse cara foi a favor. E ele foi massacrado por isso, Bolsonaro. Ele foi massacrado. Então, se ele falou que não é pra apoiar isso, prefiro fazer o seguinte. Bom, Bolsonaro, você mesmo disse que não é pra eu apoiar isso. E eu realmente acredito na liberdade das pessoas tomarem a vacina quem quiserem e não tomarem quem não quiserem. E ficou um apoio contraditório total. Como é que funciona isso? Tem o vídeo, Exato. tá? Então, então o que acontece, né? Eu acho que assim, a gente tem que colocar as coisas de forma hierárquica. O Bolsonaro é o maior líder da direita e hoje, na minha visão, é o único líder de fato na direita que tem relevância e legitimidade. Ponto. Perfeito, tá. Na pessoa física, eu sou também 3i, né? Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, me considero um heterossexual orgulhoso, mas eu sou apaixonado pelo Bolsonaro no sentido do que ele fez pelo Brasil e das ideias que ele representa e o jeito dele, cara. Eu acho ele, assim, uma pessoa incrível. Autêntica. Eu me sinto bem ao lado dele, o pessoal. Não, porque, não sei. Cara, sempre que eu tive com ele, sempre sorrindo, sempre fazendo piadas, sempre sendo super cordial, educado. Então, o Bolsonaro é o cara. Ele é o mito. Só que a direita, o Bolsonaro está inserido na direita. E aí, outros líderes podem e devem surgir, na minha opinião, que inclusive venham dessa origem daquilo que o Bolsonaro criou. O principal legado que o Bolsonaro deixou, entre outros, na minha opinião, ele acendeu a luz da sala e escancarou o teatro das tesouras que a gente nunca tinha percebido. Sim. Entre PSDB e PT, por exemplo. O PT e o PSDB sempre estiveram juntos. Para quem não conhece um pouco de história e não conhece história política e tal, vai estudar aqui que é o fabianismo, por exemplo. O fabianismo surgiu das ideias de Gramsci lá na Itália, um cara que escreveu uma série de papéis presos. E o grande líder do fabianismo do Brasil, na América Latina, chama-se Fernando Henrique Cardoso. Esse cara lá na França e na Inglaterra, ele liderou o fabianismo. O símbolo do fabianismo, para quem não sabe, o logotipo, era um lobo em pele de cordeiro, literalmente. Digita fabianismo e logotipo no Google, você vai ver. Depois eles trocaram isso porque ficou escancarado. O que é o fabianismo? É o comunismo, que veio lá da União Soviética, que era violento, truculento, transformado numa coisa soft, né? Um conto de fadas ali. E num conto de fadas que foi o que entrou nos Estados Unidos também, e essa é a nova esquerda progressista que veio derivada disso. É isso, por exemplo, que o Aldo Rebelo difere dos esquerdas. Ele é aquele comunista tradicional, soviético, nacionalista. Não quer dizer que ele não deixou de ser comunista. Não deixou, ele é comunista. Então, fundador do partido. A não ser que ele se ajoelhe, peça perdão e diga que agora ele é conservador liberal na economia e defende as liberdades e tal, aí eu acredito que ele mudou. Todo mundo pode se converter. Mas até outro dia eu vi ele falando que ele continuava comunista. Então, esse progressismo que invadiu o Brasil, a América Latina, os Estados Unidos, o Fernando Henrique Cardoso, que a gente achava que era de direita, sim, ele nunca foi. Quando o Bolsonaro chegou, ele escancarou esse teatro das tesouras e esse legado a gente nunca vai poder tirar. Sim, esse é um mérito total dele. O que esse cara fez, assim, a gente tem que agradecer todo dia, porque ele acendeu a luz, ele abriu a nossa mente. Ele sempre falou isso. Tô falando de 29 anos de Congresso. O cara punha plaquinha lá falando, defendendo armamento, enfim, que na verdade foi defendido pela população no plebiscito, né? E não foi obedecido, inclusive, aquele estatuto do desarmamento que a população falou que não quer, que quer ter suas próprias armas para se defender. Então, o Bolsonaro é o mito, é o grande líder e tudo. Eu vou fazer aqui um paralelo do que eu vou falar agora com a Bíblia. Porque, embora
Bom, eu gosto muito eu me reúno muito com judeus aí, com comunidade judaica. Inclusive, a família da minha avó, bisavó, tem origem judaica. Então, eu tenho um sangue aí também judaico. Eu sou cristão e sou adepto da Bíblia como uma referência importante e a principal livro aí sagrado. E lá, você vê uma situação muito interessante quando os discípulos de Jesus veem ele subindo, ele foi ascendido ao céu, segundo a Escritura, e aí o Judas tinha traído Jesus, o 12º discípulo, e ele acabou se enforcando e se matando, então ficaram 11. E aí eles foram selecionar o 12º discípulo, e aí lançaram sortes e escolheram um cara chamado Matias, que virou o 12º. Que aí uns dizem que ele andou com Jesus, outros que não. E aí tinha um cara que matava os cristãos, um judeu que também era cidadão romano, chamado Paulo. Engraçado que ele tem o nome da nossa cidade, né? A gente é São Paulo, em homenagem ao apóstolo Paulo, São Paulo. Esse cara perseguia os cristãos, matava cristãos, pegava cartas dos fariseus ali, dos líderes judaicos ali, os rabinos lá, para poder matar cristãos, porque ele acreditava que eles eram hereges, que estavam traindo a Deus. Então, um cara assim, obstinado e fiel a Deus naquilo que ele acreditava. E um belo dia esse cara pegou umas cartas e estava indo a caminho a Damasco, ali na região ali onde é Israel hoje, quando de repente uma luz forte apareceu, segundo as Escrituras, e ele caiu ao chão, cego, perguntou quem era e falou: eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Imagina essa situação. Então esse cara cai do cavalo, o cara que seria a referência de quem ele estava perseguindo aparece para ele, ele ficou 3 dias cego na casa de uma pessoa lá, veio um tal de um profeta Ananias, fez uma oração e ele voltou a ver. E a Escritura diz que caíram escamas dos olhos dele e ele passou a ver. Que obviamente isso diz as Escrituras que é literal, ele ficou cego mesmo por causa da luz, mas também é figurado no sentido de ter aberto os olhos dele. Aí esse cara teve um encontro com Jesus ali de 3 dias ali depois da queda do cavalo, e os outros discípulos tiveram 3 anos com Jesus. Esse cara não tinha como voltar atrás depois de uma experiência dessa. Ele falou: cara, virei cristão. Agora eu acredito que Jesus é o Messias e eu obviamente não vou mais matar cristão, eu virei um deles. Foi contar isso para os cristãos. Aí os caras falaram: não, meu, vem cá, você matava a gente não te quer. E, obviamente, que ele sofreu uma resistência absurda, porque os cristãos morreram de medo desse cara, ele mandava matar. E os judeus, ao saberem que ele deixou de ser aquele cara que defendia ali a Torá e as leis e matava cristãos em prol disso, também ficaram perseguindo. O cara ficou no meio do campo ali, perseguido pelos dois lados. Perseguido pelos cristãos, acho que não, mas assim, não foi aceito. Tá. Depois esse cara acabou se confirmando como um real cristão e escreveu mais livros da Bíblia que os outros, inclusive discípulos que andaram com Jesus os 3 anos que ele teve aí nesse ministério, dos 30 aos 33, depois de ser morto. E aí ele tem, esse Paulo, umas discussões importantes com alguns discípulos de Jesus, como o principal deles, por exemplo, que é Pedro. Pedro, aquele cara discípulo que Jesus falou que sobre ele ia ser edificada a igreja. Paulo divergiu desse cara frontalmente e falou: você só prega aí para os judeus, você tem que pregar para os gentios também, os que não são judeus. Jesus não falou para ir para todo um grande comissionamento, para ir toda a terra e pregar, poxa. E tem um quebra-pau do Paulo com o Pedro. Imagina o Pedro que andou com Jesus 3 anos, era o cara que Jesus falou que ia colocar a igreja sobre ele, e vem um cara de fora que perseguia os cristãos e matava e começa a falar: você está errado. Então, o que eu vejo? Qual que é a figura que eu estou fazendo aí? E aí eu vou citar o caso do Pablo Marçal, que é o pré-candidato que eu estou apoiando aqui em São Paulo. Se você olha a vida do Pablo Marçal, é um cara que sempre foi de direita pelos comportamentos. Um cara que casou virgem. Não estou falando que quem não casou virgem não é de direita, não é cristão, mas ele seguiu à risca os princípios bíblicos. Aí falou: casei virgem com a minha mulher, conheci ela aos 16 anos, minha única namorada, tem 4 filhos, família, respeito o sogro, conheci o cunhado dele que é apaixonado por ele, são melhores amigos, família constituída, batalhou, trabalhou, ganhou dinheiro, setor privado, pagou impostos. Mas esse cara, então, ele tem valores de direita. O cara escreveu um livro 10 anos atrás chamado de A Guerra contra o Marxismo Cultural.
Quantas pessoas na direita hoje aí, ligadas ao Bolsonaro, eu incluído, escrevemos livros sobre isso 10 anos atrás? Não conheço. Ele escreveu. Você pode achar o livro dele mais profundo, menos profundo, mas o cara escreveu sobre isso. Ou seja, ele entendeu que existia uma guerra cultural 10 anos atrás. Então esse cara já vivia uma vida de direita. E aí acaba que ele não nasceu no ninho bolsonarista. Eu nasci no ninho bolsonarista. Eu fui Partido Novo, né? Eu sempre fui um cara de direita. Bom, fiz homeschooling. Até os 11 anos de idade eu estudei em casa. Minha família é extremamente conservadora, de direita, cristã. Mas eu tava nessa história, eu fiz campanha pro PSDB já na época que eu achava que o PSDB era direita e era oposição. Exatamente. Eu não tinha essa visão do Bolsonaro. Quem abriu meus olhos foi o Bolsonaro. Então eu me sinto um cara de direita de origem bolsonarista. Mas eu olho pro lado e vejo um cara com um potencial enorme de gestão. Pô, o cara era filho de uma faxineira e nada contra as faxineiras, pelo contrário, mas pelo contrário, mostra que ele, pô, saiu de baixo e chegou aonde chegou. O cara tem a família, tem os valores, mas ele não veio do ninho bolsonarista. Eu vou preterir esse cara? Cara, se ele fizer uma besteira gigante e começar a falar de ideologia de gênero, começar a falar que tem que ter cota racial, enfim, que tem que aumentar o Estado, aí eu vou parar, eu sou o seu primeiro a falar, amigo, peraí, né? Você não é direito. Mas em 2022, quando ele foi candidato a presidente, ele falou que o Lula e o Bolsonaro é igual, as diferenças do dedo. Tá, o cara falou, já pediu perdão, eu achei horrível essa fala. Falei pra ele já algumas vezes, cara, que coisa feia, né? Sim. Acho que todo mundo que gostava dele, que gostava do Bolsonaro, também falou, pô, desnecessário, Sim, mas né? aí o cara era candidato, depois ele percebeu que não ia rolar isso, apoiou o Bolsonaro, pôs dinheiro na campanha do Bolsonaro. Eu tava na campanha do Bolsonaro, então eu vi o quanto ele ajudou ali no final. Então, pô, tá cheio de carinha do MBL aí. Pavanato, Holliday, que eu convivi, inclusive, que foram contra o Bolsonaro, que pediram perdão e depois vieram e a gente aceitou. Estamos aceitando, o próprio Bolsonaro perdoou e tal. Agora, por que esse cara não é de direita, entendeu? Então, eu acho que realmente tem que ter um olhar crítico e nem todo mundo que se aproxima, depois de tantas traições que o Bolsonaro sofreu aí, Joyce Hasselman, Dória, Frota, entre uma fila vários, imensa aí que traíram, óbvio que tem que ficar muito alerta com oportunistas. Mas pela trajetória de vida que eu acompanho esse cara, que eu vejo, ele é um cara com princípios de direita. E ele é um cara que tem potencial para ser eleito, porque, cara, eu fui candidato a prefeito em 2020. Você vem com um olhar, uma conversa técnica bonitinha, você chega ali nos 3%, 4%, 5% de intenção de voto, porque você não é famoso, você não é conhecido, você não fura a bolha. Sim. E aí o Marcelo conseguiu, com essa estratégia dele de memes e tal, ele conseguiu entrar no inconsciente coletivo das pessoas. Inclusive, os principais vídeos dele, se você olhar, é falando que o homem tem que ser homem, que tem que cuidar da mulher, que o papel da mulher e do homem são diferentes. Tudo que a direita prega. Sim. Esses que mais viralizam. Que, pô, tem que trabalhar, arregaçar as mangas, largar a mão de ser preguiçoso, que tem que cuidar do corpo. E isso nós não estamos falando de campanha, estamos falando dos vídeos dele já de sempre, o dia a dia, né, do cara. Inclusive, uma falha grande que eu vejo na direita, e me incluo nessa, eu fui para um lado mais de direita social, obviamente focado em emancipação e a pessoa conseguir, né, não ser vítima e nem depender de ninguém, mas eu cuido muito de gente pobre, eu cuido de marca que eu acolho morador de rua, dou emprego. Ele tem esse negócio de cuidar da mente, da alma das pessoas, do sentimento das pessoas, do comportamento delas, com princípios e valores de direita. Isso é uma coisa que a direita deveria se apropriar dele. Trazer esse cara pra perto e falar, a gente precisa cuidar da alma, do sentimento e dos comportamentos das pessoas. E não ver o social como assistencialismo só, né? Né, mas no social seria mais pra mim. No caso do Pablo, ele literalmente atinge milhões de pessoas, ensinando as pessoas a mudar de hábito de alimentação, de sono, de foco. Isso é ótimo pra direita. Pô, muito, é verdade. Entendeu? A direita, ela ficou, na minha opinião, um pouco superficial em algumas pautas específicas, que tá muito certo. Então, obviamente, tem que ser anti-aborto. Obviamente que tem que ser favorável às armas. Obviamente, um Estado eficiente pequeno, anticorrupção, defesa da família. Tudo isso, tudo certo. Mas descer daí para ensinar as pessoas a terem essa prática no dia a dia, o único cara que eu vi fazer isso foi o Pablo. Sim. Porque ele conseguiu pelas redes sociais, que hoje é o mecanismo mais moderno de divulgação de informação, chegar
na casa da pessoa, no celular da pessoa e na mente da pessoa. E isso é um papel que a direita precisa fazer. A gente precisa educar as pessoas, o comportamento principalmente das pessoas, para que elas se tornem pessoas que pratiquem os valores da direita. E não só que elas saibam os valores. Então a direita, ela fala muito sobre os valores, mas ela está ensinando a praticar? Eu acho que esse cara faz isso. Então eu vejo, tem uma espécie de um medo, e tá certo esse medo, essa resistência inicial. Quem é esse cara? Tanta gente já traiu. Quem é Pablo Marçal? Então, caminhando próximo a ele, que eu tenho feito isso, e eu conheci o Pablo mais próximo fazendo o trabalho de ajuda lá no Rio Grande do Sul. Eu era presidente do Fundo Social do Estado, estava fazendo a ajuda humanitária que o governo do Estado de São Paulo estava fazendo para o Rio Grande do Sul e comecei a esbarrar. Eu ia buscar carreta no mercado, não tinha mais carreta porque estava com o Pablo. Mais uma carreta, tá com o Pablo. Eu falei, o Pablo tá monopolizando tudo isso aí no bom sentido. Daí acabamos ficando próximos. E aí foi quando eu saí do governo para... A proximidade veio então agora mais com... Veio na prática de ajudar o Rio Grande do Sul. E eu vi que era sério. O cara montou um aplicativo em 2 dias que rastreava os caminhões e as entregas, porque a imprensa começou a falar que não estava tendo... que o governo não estava barrando e tal. Então ele falou, tá bom. Então ele botou rastreamento. Então você viu o caminhãozinho no mapa. 9 centros de distribuição lá no sul que recebiam isso. Você sabia onde estava a carga. Enfim, cara, isso é muito legal. Ele usou a tecnologia, ferramentas aí tecnológicas e capitalistas para fazer uma entrega humanitária gigantesca, entendeu? E eu vi isso acontecer. Ao ponto de eu ter saído do governo do estado e entrado direto como coordenador de plano de governo desse cara. E eu vou te falar, os valores dele de dia a dia são de direita, sim. Agora, assusta um pouco, porque ele tem esse jeito de falar, fazer esses memes e tal, e querendo ou não, ele ocupa um espaço que, vamos dizer assim, vamos fazer a comparação de novo com os discípulos lá da Bíblia, tá? Não tô falando que ninguém aqui é Paulo, São Paulo, não, é uma comparação. Tá. Mas lá ali, quando apareceu o tal do Paulo, que inclusive tem o mesmo nome do Pablo, os caras fecharam a porta, falando que esse cara matava cristão, por que a gente vai aceitar ele? E ao longo do tempo eles perceberam que era um cara que conseguia pegar os valores cristãos e ir além do que eles foram. E isso aconteceu de fato. Tanto que a gente mora numa cidade que chama São Paulo. Não é São Pedro. São Pedro é desse tamanho, inclusive. Uma cidadezinha aqui. Tem São Pedro e Águas de São Pedro, aqui perto de São Paulo. Sim. São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul. E o nome é de Paulo. Quem era esse Paulo? É um cara que perseguia cristão e depois virou cristão e escreveu mais livros e ficou mais famoso do que dos outros discípulos. Estamos desmerecendo o que os outros caras fizeram? Não. Então eu vejo o Pablo como um futuro, uma cria da direita, talvez não tão bolsonarista, no sentido de ter nascido no ninho bolsonarista, mas tenho certeza que o Bolsonaro influenciou muito ele mesmo fala isso. Com certeza. E que tem a chance de chegar lá e ganhar. Para conquistar aí 7 milhões, 8 milhões de possíveis eleitores aqui em São Paulo, dos 12 milhões, você tem que ser famoso, você tem que aparecer. E esse cara soube fazer isso. Então, eu acho que sendo pragmático, a não ser que ele fale uma besteira gigantesca e eu tenho que vir aqui pedir desculpa em outros canais e para todo mundo, eu tenho visto coisas boas e ligadas à direita desse cara. E aí, sinceramente, eu não tô nem aí para as pessoas que estão criticando. Primeiro que elas não estão ajudando nada para São Paulo. Segundo, se o cara disse que ele vai votar no Nunes e não sabe quem é o secretariado do Nunes, esse cara entende zero de política. E ele não entendeu o gesto do Bolsonaro de colocar o Melo justamente para protegê-lo do Nunes. Sim, não do Nunes pessoa, mas de quem é o governo Nunes, que inclusive começou com o Dória, que saiu, deixou para Covas, que morreu e deixou para Nunes. Então, é um governo do PSDB e do MDB. Bolsonaro pôs o Melo para se proteger, não para apoiar Nunes. Então, essa é a visão que as pessoas têm que entender. O Sabará, mas a gente está dentro da política aí, conversa com muita gente e tudo mais. O que você trouxe aqui é uma explicação, assim, de uma clareza muito grande, porque acho que tá todo mundo nessa dúvida, né? Por que está acontecendo isso? É só politicagem? É só pelo apoio anterior, né? Agora, o secretariado, acho que pouquíssimas pessoas sabem de tudo isso, né? É só digitar secretariado Nunes, no Google. Eu acredito que o pessoal não se importa muito com isso. Não vem. E quem Esse é o problema da direita. Exato. E quem tá fazendo a gestão real é cada secretário, dentro da sua pasta, né? O prefeito não tem essa onipresença aí pra saber, né? Exatamente. Mas quem faz tá tocando e fazendo as coisas acontecerem são secretários, né? Então, o viés é muito importante do secretariado, né? Então, assim, você trouxe um ponto de vista, assim, fundamental para quem é bolsonarista e tá te criticando.
Falando, porra, mas... Eu vou fazer um desafio aqui. Vamos lá. Eu fui candidato a prefeito em 2020. Eu era do Sim. Partido Novo. Eu fui expulso do Partido Novo. Embora eles tenham falado que foi por outros motivos, inventaram lá coisa de currículo, coisa de declaração de bens. Fui expulso porque eu não pedi o impeachment do Bolsonaro em 2020 e nem topei declarar oposição ao Bolsonaro. Óbvio. Eu lembro Óbvio. dessa época, eu lembro. Que eu não ia fazer isso. Aham. Esse pessoalzinho do Novo, que agora tá dizendo que é conservador, foi justamente quem me perseguiu quando em 2020 eu não abaixei a cabeça e defendi o Bolsonaro. E eu perdi a minha candidatura em 2020 pelo Bolsonaro. E ele não tem nada a ver com isso. Sim. Foi porque eu quis. Foi uma decisão sua. Eu quis. Uhum. Eu falei, não vou trair esse cara que tá literalmente sofrendo ameaça de morte, tinha tomado uma facada por nós. Pela direita e pelos princípios que eu acredito. Eu vou trair esse cara, eu vou... Então, assim, esse bolsonarista que tá me criticando, queria ver se você tivesse uma campanha bem legal igual eu tinha pra prefeito. Aham. Eu tava ali com 4, 5%. Você toparia perder sua campanha e ser expulso pelo Bolsonaro? Eu fiz isso. Então, assim, amigo, pra você falar de mim e de trair Bolsonaro, você vai ter que comer muito sal, entendeu? Porque, assim, eu jamais falei mal do Bolsonaro. Quando eu rompi com o Dória, tem uma matéria da Veja, que tá no Google. Aham. Eu falei que o Bolsonaro foi o primeiro a ter coragem a falar isso na Veja. Bolsonaro foi melhor que Dória na pandemia. Eu tava no Novo, fui expulso, inclusive, por um dos motivos foi essa reportagem. Eu falei, o Bolsonaro fez repasse emergencial de R$600, repassou verba para estados e municípios, que pagaram as contas atrasadas todas, inclusive, não usaram para saúde, coisa nenhuma. Uhum. 3, abriu o auxílio para as empresas, o Pronamp e vários outros auxílios, junto com o Paulo Guedes lá. Esse cara comprou o maior número de vacinas do Hemisfério Sul e vacinou. Chegou em terceiro de toda a vacinação do mundo, sendo que a gente não é fabricante, então ele só perdeu para os 2 países que são fabricantes de vacina, Estados Unidos e Inglaterra, porque a China foi outra vacina. Esse cara fez tudo o que tinha que fazer na pandemia para ajudar a população. E o Dória, o que ele fez? Fechou tudo, aumentou 30% de impostos. Então, na minha visão, e olha que eu fui secretário do Dória lá atrás, quando a gente achava que ele era de direita. Sim. No começo. Eu rompi pelo Bolsonaro. Você faria isso? Você sairia se eu fosse secretário, 2 vezes que eu já estava assim, você romperia com o time em prol de defender um cara que você acredita, como eu fiz? Você perderia uma campanha para prefeito igual eu perdi em prol do que eu acredito que era o Bolsonaro? E o Bolsonaro, ele é demais, cara. Quando eu fui expulso pelo Novo, ele me ligou. Por intermédio de um amigo meu, a gente estava falando no telefone. E esse amigo me ligou junto com ele. E ele falou, Sabará, eu quero ir aí em São Paulo te dar um beijo. Porque você foi macho. Você não arregou pro Amoedo e não arregou pra esses caras liberaloides que estão criticando o único governo. Assim, e na época que ele tava meio enfraquecido, cara. O Eduardo Ribeiro, que hoje é presidente do Novo, tem 2 matérias. Eduardo, você não engana ninguém, queridão. Não engana ninguém. A não ser que você venha pedir desculpa publicamente. É só pesquisar. Ele publicou uma matéria pedindo impeachment do Bolsonaro. O Eduardo Ribeiro, atual presidente do Partido Novo. Esse cara também declarou oposição. E não adianta falar que era Amoedo. Ele era o presidente já. O Eduardo Ribeiro. Então, amigo, dá pra mudar? Dá pra mudar. Ajoelha, pede perdão e diz, eu errei, o Bolsonaro tava certo. Eu não vi ninguém fazendo isso aí. Eu tomei a decisão de topar ser caçado, expulso do Novo e sofrer uma série de perseguições e perder minha campanha para prefeito, mas eu não baixei a cabeça. Isso me aproximou demais do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Tarcísio. Eu acabei ajudando na campanha do Tarcísio, fui secretário do Tarcísio e saí do governo e agora estou no Pablo Marçal. Então, se você olhar a minha carreira política, que começou em 2017, eu sempre segui os princípios da direita e do Bolsonaro. E com o Bolsonaro. Uhum. Se o Bolsonaro tivesse lançado um candidato próprio aqui, óbvio que eu estaria com ele. Com certeza. Agora, eu sei quem é Nunes, com todo respeito à pessoa dele de novo, ele é bonzinho e tal, mas eu sei quem é o secretariado dele, conheço bem, e sei que o Melo não vai conseguir resolver esse problema, porque é um governo de esquerda. Exato. Então não faz sentido para quem segue o Bolsonaro como eu. Sim. Exato. Votar num cara que só fez o contrário do que o Bolsonaro falou até agora, entendeu? Então, cara, é isso, assim. E, de novo, tem um pessoal que fica me criticando no Twitter. Eu falei, amigão, seguinte, desculpa,
Você pode criticar o que você quiser. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo isso para receber elogio. Nem defendendo o Bolsonaro, nem estando com o Pablo Marçal. É princípio mesmo. É princípio. Exato. Então, assim, você elogiando ou criticando, cara, quem é você? O cara que tiver ralado quanto eu, sofrido o que eu sofri aqui de perder candidatura, enfim, romper com o grupo que tava aí, beleza, eu te respeito. O que vários fizeram. O Salles fez isso, por exemplo. Sim. Respeito muito, meu amigo, Salles. Aham. Esse é cabra macho, pau na mesa, entendeu? Agora, esses aí que ficam criticandinho no Twitter aí... Mas, Sabará, você seguiu uma linha de princípios desde o começo. Então, você passou por cima de partido, passou por cima até do dirigente do partido. E depois de um tempo, todo mundo viu quem era, né? Então, acho que... Quando eu falei, ninguém acreditava. Exatamente. Era difícil, né? Eu falava que a moeda era de esquerda, que ia voltar a fazer o L, as pessoas me chamavam de louco. Louco, exato. Aí, quem é a Moeba? Cadê? Era difícil enxergar isso na época, né? E aí, muita briga com o pessoal. Não, imagina, que é isso? Falava, gente, tá estranho esse negócio, né? E aí depois o desfecho foi o que tá aí, né? Então... E aí muitos desses agora estão colocando conservador no Twitter lá. Coloca lá na bio, conservador. Quando convém, né? Então, assim, é uma história muito legal que todo mundo que assistir aqui vai entender todo o conceito. E é isso que eu queria trazer aqui pro pessoal entender a candidatura do Marçal também, né? Muitos que estão falando, pô, mas ele tá tirando o voto do Nunes, o Bolsonaro. Então... Tem que tirar mesmo. Muito, muito interessante tudo isso. Muito interessante. Assim, eu não quero um governo Nunes de novo. Eu nasci aqui em São Paulo, nasci na Avenida Paulista, Hospital Santa Catarina. Sou paulistano da Gema, como diriam os carioca lá do falam da Gema. Amo São Paulo, fui secretário 17, 18 municipal, 19 presidente do Fundo Social do Estado, 20 eu fui candidato a prefeito de São Paulo, 21 eu fiquei fora, 22 eu fiz a campanha do Tarcísio, 23 eu fui secretário do Tarcísio e 24 eu fui presidente do Fundo Social do Tarcísio. Eu conheço São Paulo, eu conheço a política de São Paulo, conheço a política pública de São Paulo e, além disso, desde os meus 13 anos de idade, faço trabalho social com população de rua, tirando gente da rua e dando emprego. Então, eu sempre fiz isso. Sou empresário também, tenho as minhas empresas que me sustentam e faço um trabalho filantrópico e também de dedicação no setor público. Eu acho que as pessoas de bem têm que entrar até para empurrar para fora as pessoas de mal. Então, eu acho que as pessoas têm que estudar um pouquinho mais a história dos outros antes de falar. E o Marçal, mesmo não tendo nascido em São Paulo, ele tem um espírito paulistano. Que é o empreendedor, vencedor, também, né? O cara que chega lá e que saiu da periferia. Bom, tem 3,5 milhões de pessoas vivendo em favelas em São Paulo. E eu tenho ido em muitas favelas com o Pablo. Aliás, o Nunes não pode pisar nas favelas, porque o Coronel Melo fez uma afirmação aí dizendo que a abordagem policial... Enfim, tiraram um pouco do contexto, mas ele disse algo em torno assim, não, porque obviamente que a abordagem no centro é diferente da periferia. Deu contexto e tal. E aí, isso pegou mal na periferia, o Nunes não tá pisando na favela. Então a gente tá entrando... Porque também o pessoal fala que o pessoa da favela gosta do Boulos. Não gosta. Quer só blá, 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 entendeu? Esse era um ponto que eu queria entrar também. Vou entrar nele, mas... E aí, entrando nas favelas, cara, impressionante. Eu chego com o Pablo, daí sai uma senhorinha correndo dentro de um barraco. Eu não tô falando de uma vez, não tô falando de 10, tô falando de mais de 20. Pablo, eu abri essa vendinha assistindo um vídeo seu. Caramba, meu. É mesmo, tá acontecendo isso. Então, você imagina isso. Ele atinge o esses caras já seguem, já veem os vídeos. E essa mulher, no caso, ela era uma cozinheira que trabalhava pra alguém e montou a lojinha dela. A gente entrou dentro da lojinha dela. Ela montou uma vendinha de comida lá, assistindo um vídeo do Pablo Marçal no Instagram, cara. Doideira isso. Entendeu? Cara, quem que da direita tá influenciando tanto pessoas pra mudarem de vida quanto esse cara? E, de novo, se ele fizer besteira, eu vou ser o primeiro a romper. Mas eu tô vendo... A gente tava ali na Feira da Madrugada, cara. A gente começou a andar das 3 da manhã e terminamos a caminhada às 3 da tarde. 12 horas andando. Nunca tinha visto alguém andar 12 horas em São Paulo. O Pablo Marçal foi o primeiro. E eu fui o primeiro... Foi a primeira vez que eu andei 12 horas e meia em São Paulo. Terminamos 15h30 lá na Liberdade, cara. Saímos da Feira da Madrugada no braço e fomos andando para Vagadabaú... galera do rock, do chá, fomos parar lá na Liberdade, 12 horas andando. A galera vinha pra cima falando, essa vendinha eu abri porque eu assisti seu vídeo. O cara chegou com uma moto, cara. Começou a chorar, tirou o capacete e falou... O Pablo olhou assim, ele chorando muito.
Falou, eu comprei essa moto porque eu abri meu negócio de roupa aqui no centro, assistindo um vídeo seu. Caramba, Sabará. Pô, se o cara já tá influenciando pela internet, um cara desse com uma caneta, tá? E que é outra coisa que eu acredito, aí já vamos entrar no assunto do Boulos. Tá. Cara, eu não acredito em pessoas não integrais. Por exemplo, eu comecei como adolescente cuidando de gente pobre, morador de rua, favela. Acabei sendo convidado para ir pra política, o que eu fiz? Aumentei isso que eu já fazia. Uma pessoa que não faz nada por ninguém, nunca ajudou no condomínio, no clube, na casa, na rua e tal, vai pra política, vai fazer o quê? Não vai fazer nada por ninguém. Talvez faça pra ela mesma. Então, eu acredito na integralidade das pessoas. O Pablo é um cara que já faz isso. Ele já trabalha a mentalidade emocional. Já tal. é o trabalho dele hoje, né? Exato. Esse cara chega na prefeitura, ele faz a diferença. Tem um amigo meu chamado Fabrício. O Fabrício é prefeito lá de Balneário Camboriú, onde foi o CEPAC. Tá. Esse cara criou um negócio chamado O Dia do Abraço. Inclusive, ele tá lançando um livro chamado O Poder do Abraço. Você fala, cara, o que tem a ver prefeitura com o poder do abraço? Ele começou a fazer as pessoas se abraçarem, os empresários se abraçarem em Balneário Camboriú, principalmente empresário de ramo de construção civil. Aí, de repente, você vê prédios altíssimos e o real estate ali, investimento em imobiliário bombando numa cidade pequeníssima chamada Balneário Camboriú. Aí você pergunta, cara, Fabrício, perfeito, qual é o segredo? Ele falou, o abraço. Aí você fala, caramba, ele fala, não é tão simples assim, mas eu pus os caras pra sentar e literalmente se abraçarem mesmo, fisicamente, para os caras se unirem e fazerem a cidade ficar grande. O Pablo, ele acredita muito nesse negócio da mentalidade, e aí eu acho que o abraço vai ter que ser bem grande aqui em São Paulo para resolver, mas tem esse negócio de fazer a pessoa se tornar uma pessoa com mentalidade de vencedor e não de vítima. Porque o que as pessoas mais escutam é, não, você não pode, você nasceu pobre, você nasceu preto, você nasceu negro. Você não é o discurso da esquerda, né? Exato. Aí nunca é. Agora, se você acredita nisso, você cria um movimento de mentalidade, aí você tem apoio financeiro, você faz um planejamento e as pessoas mudam de fato. Então, a minha aposta nele é que ele é um cara que faça o que ele já vem fazendo, é isso que eu tô torcendo e apoiando para ele fazer, dentro da Prefeitura de São Paulo. Isso acontecendo em São Paulo vai, de fato, mudar o Brasil. Então, o pessoal da periferia tá vendo ele como um exemplo. Muito. Muito. Porque, pô, todo mundo quer prosperar, né? Muito. Então, assim, é isso que eu vejo, Pablo, né? Ele tá tirando muito voto do Nunes, sim. Mas ele tá tirando muito voto do Boulos também, que é o mais legal. Porque os caras olham e falam, o Boulos só fala, os caras tá vindo aqui e ele faz. Perfeito. Então, assim, o Pablo vai ser prefeito. Ele é o próximo prefeito de São Paulo, pode anotar. Porque ele pegou o voto do Nunes. Na verdade, o Nunes não tem voto, né? Porque ele não foi eleito. Sim, o Nunes tá Ele era um vereador. Uhum. Tinha lá uma votação, inclusive, bem pequena. Ele herdou os votos que o Bruno Covas teve, mas ele nunca foi testado na urna para prefeito. Então, não é nem o voto do Nunes, é o voto que tá aí flutuando, que seria do Nunes que o Pablo tá pegando muito voto do Boulos, mas muito voto do Boulos. Então, cara, olha que legal. É um cara que tá pegando essa população que tava sendo enganada pela esquerda e trazendo pro nosso lado, no lado de, pô, vai dar certo, vamos fazer São Paulo. Se fosse fazer São Paulo great again, alguma coisa assim. Perfeito. Ô Sabará, falando da votação, de periferia e tudo mais, onde que tá a fatia que falta pro Marçal e vocês estão trabalhando mais nisso hoje? Bom, por enquanto é pré-campanha, então a gente nem pode pedir voto, nem falar o número e tudo, mas assim, o que a gente tá vendo, né? Que existe uma grande parcela da sociedade que é indecisa. Então, algo em torno de 60%, 67% de pessoas. É um número muito grande. Expressivo, né? Esse pessoal, no primeiro turno, geralmente o cara vota em quem ele não quer. Desculpa, em quem ele quer. Geralmente o cara toma a decisão assim, eu gosto da X, eu gosto do X, e vota. E no segundo turno é o menos ruim, né? Ou seja, esse aqui de jeito nenhum e tal. Então, o que a gente tá olhando? A gente tá vendo que o Pablo, ele tá conseguindo conquistar já no primeiro turno aí, por enquanto pré-campanha, mas entrando na campanha, o voto de quem gosta dele. E a pessoa começa a ver que ele é candidato e lembra do vídeo, ou vê um vídeo novo, ou vê um vídeo velho que aparece na internet, e ele fala, tá, é o cara que é pré-candidato e tal, ele tem esse vídeo. Então, esse voto indeciso, do primeiro turno, ele tem muito a ver com o voto de pessoas que não sabem quem eles querem. E o Paulo tá se tornando esse cara que as pessoas querem. E tem uma conta muito simples, dos 7 milhões de potenciais eleitores aqui em São Paulo, se você faz 3 milhões, você tá eleito no primeiro turno. Então, existe uma possibilidade, e é real,
como aconteceu em 2016 lá com o Dória, do Pablo Marçal ganhar no primeiro turno. Por quê? Se você soma o que ele já tem lá, que nas nossas internas ele tá com 20%, 21%, que a imprensa não divulga isso, né? Lógico. São as nossas. E você, mais uma parcela dos indecisos que estão indo para ele na escolha do primeiro turno de eu quero ele. E aí você vai, quando chegar na urna, você vai ter indecisos que foram convertidos, mais voto do Nunes e mais Boulos. Muita gente que poderia ir para a Tabata, por exemplo, da Faria Lima, já está indo também pro Marçal, porque ele é um cara empreendedor e investidor. Certo. Tem uns carinha do Datena ali que também tá fraquíssimo esse ano, né? O Datena sempre blefou, mas dessa tudo vez... que foi, né? Já perdeu totalmente credibilidade, né? Não tem Mas tem muita gente que, por exemplo, defende segurança pública e assiste lá o Datena. Tá indo pro Pablo também, porque ele tá falando bastante sobre isso. Uhum. Então, matematicamente é super viável, dentro da nossa perspectiva, ele ganhar, inclusive, no primeiro turno. Ora, não ganhou, vai pro segundo turno com certeza, porque a hora que abrir os debates, o cara é o melhor comunicador. Todo mundo tem ali. falado isso, né? Nos debates pra... Impressionante, o que ele tá falando com os jornalistas, como ele tá fazendo. Você imagina. Inclusive, você consegue ir pra Capão Redondo de transporte público, hein? Vou a pé. Essa foi demais, pô. Então, a gente tá acreditando bastante que a conta aí é dos indecisos que estão gostando dele. Legal, muito bem. Vamos falar voltar um pouquinho pra direita. O que você acha que falta na direita para ter uma união maior? Eu vejo muito egocentrismo do pessoal, né? A gente que tá nos bastidores ali, conversando com o pessoal. Os projetos parece que são pessoais, né? Sim. Quando que você acha que... O que precisa acontecer pro pessoal acordar e se unir? Olha, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, porque eu tenho dificuldade de perdoar algumas pessoas também que me atacaram na época que eu fui candidato. E os liberaloides chapatênis que agora são conservadores. Uhum. Mas eu tô fazendo um exercício grande de perdão também e de diminuir o ego em prol de um bem maior. E o que acontece? Eu acho que no fundo é Deus. Por quê? Porque, claramente, a gente tá numa guerra entre o bem e o mal. Sim. Né? A gente tá assistindo, para quem tá assistindo Cada vez mais hoje claro isso, a gente teve aqui um atentado dias atrás contra o Donald Trump. Sim. O cara tomou um tiro na orelha, todo mundo viu, e a imprensa dizendo que ele caiu do palco, a Globo, inclusive. Então, e assim, na minha opinião, olhando ali quem eram os seguranças dele e como a coisa aconteceu, claramente foi um negócio arquitetado, não foi um cara sozinho lá, o tal do o nerd adolescente crook lá que subiu em cima do telhado. Assim, cara, qualquer segurançazinha de prefeito de interior de São Paulo aqui faz precursora, olha tudo, antibomba, não sei o quê. O do Trump é daquele jeito lá? Claro que não. Nos Estados Unidos, né? Claro que não. Eu já tive a oportunidade de ir em evento político ligado ao Donald Trump nos Estados Unidos, quando ele era presidente. Cara, você não chega perto de nada. Não, é absurdo, né? Lógico. Assim, como é que aquilo aconteceu? Aquilo foi premeditado, aquilo foi feito de forma proposital e Deus livrou a vida do Trump. Então, por que eu falo sobre Deus? Porque é uma guerra do bem e do mal. Você acreditando ou não, amigo? Entendeu? E a esquerda, vamos tirar as pessoas disso. A esquerda prega tudo que é pior da sociedade. A esquerda tá ligada ao comunismo soviético que matou 100 milhões de pessoas, no mínimo, registrados. O nazismo é de esquerda. Nacional-socialismo. O nazismo, os caras falam que é de direita, é o nacional-socialismo. O nome nazismo já disse. Então, socialismo é esquerda. A esquerda sempre destruiu. A esquerda, os democratas americanos, foram os criadores da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Os caras que perseguiam os negros. Eles põem o nome bonitinho de democrata e de defensor exatamente. da democracia, mas são os caras que mais perseguiram. Então, cara, se isso tem a ver com o mal, as pessoas infelizes que estão sendo enganadas, elas acabam seguindo o mal também. E elas estão acabando defendendo o mal dentro de uma guerra que é uma guerra do bem e mal. Porque sempre foi sobre isso. Desde que o mundo é mundo, existe o bem e o mal. Né? Você quer sentir isso na pele? Cara, entra um bandido na sua casa e pega a sua mãe. Você vai achar aquilo bom ou mal? Ah, é relativo. Não, não é relativo. Não tem mal. Não sei, né? Exato. Dá um tapa na sua mãe. Você vai ficar mais bravo ainda. Você vai o mal. Ele vai estuprar sua mãe. Tô falando coisa pesada aqui, mas então o mal existe, amigo. E se existe o mal, existe o bem.
Então, é uma guerra entre o bem e o mal. Então, na verdade, o que é preciso para a direita realmente evoluir é Deus. Porque Deus ensina a perdoar o próximo. Eu tô falando isso pra mim também, que tô fazendo esse exercício aí de perdoar MBLers e Novers e pessoalzinho aí. E tô fazendo na prática, cara. Tá doendo, não tá fácil. Mas a gente tem que unir. E pra unir tem que amar. Você tem que perdoar, que é uma coisa muito difícil. Então, Deus é tudo. O próprio Donald Trump falou, foi Deus que salvou minha vida. Então, a gente tá chegando num momento do mundo que ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. E escolher o bem é a direita. Por que é a direita? Ah, porque a gente criou... Não, porque lá na Revolução Francesa, e aí você precisa estudar a história, foi dividida a sociedade entre jacobinos e girondinos, e os jacobinos, que são os esquerdistas, foram os caras que começaram a separar a sociedade e atacar quem gerava emprego e tal. E começaram a separar isso de uma forma agressiva e foram fomentando isso, e isso foi crescendo e foi passar até chegar ao ponto onde estamos hoje. Então, se você já começa com uma premissa de separar a sociedade, você já é o mal, porque Deus só une. Se você pega lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e 6, fala das bem-aventuranças, que tem a ver com felizes são, felizes os pacificadores, né? Então, a união é uma coisa que é de Deus, a separação é uma coisa que é do mal, é do diabo. E tá na cartilha da esquerda a separação, né? E é separar para conquistar. Exato. Então, a gente não pode cair nessa balela. Só que, pelas nossas forças humanas, a gente nunca vai conseguir nos unir e perdoar o próximo. Jesus ainda foi além, ele falou, tem que amar o inimigo, né? Não quer dizer que você vai ficar perto do comunista e abraçar ele, as ideias dele. Mas você não vai ficar com raiva da pessoa. Você só não vai seguir. Então, por exemplo, eu não tenho nada contra o Ricardo Nunes na pessoa dele, porque eu quero o bem dele. Mas eu não vou votar nele e descredibilizo todo esse secretariado e tudo que foi feito e passaporte da vacina. Eu não quero isso pra mim. Não vou fazer isso. E aí o Bolsonaro colocando Melo ou não, o próprio Bolsonaro que provoca a gente em refletir, vai me respeitar muito mais, e já tá fazendo isso, porque eu conversei com ele, lá no CEPAC, avisei de várias vezes que eu não ia seguir a história do Nunes com o Melo, porque ele mesmo foi um cara que me provocou a ter o senso crítico. Então eu não vou escolher um cara que tem esse secretariado, que tem esse histórico e tal. E tenho certeza que ele tá me respeitando muito mais do que um mando de gente que não entendeu nada que tá acontecendo nessa história da eleição e tá falando, não, vou com quem o Bolsonaro apoiar. Ele não apoiou ninguém. Ele mesmo falou que é um noivado e falou, ó, tô pondo um vice aqui, já que o meu partido tá junto, pelo menos é um cara coronel aqui. É isso que tá acontecendo. Você não enxergou, amigão, entendeu? Então, é Deus, cara. Falta Deus na vida das pessoas. Se você é judeu, se aproxime de Deus. Se você é protestante, se aproxime de Deus. Se você é católico, se aproxime de Deus. Enfim, seja lá quem você for, cara, tá na hora. Porque Deus é a origem do bem. E a origem do bem, ela é a origem de todas as virtudes. E daí a gente vai conseguir ser feliz e vai conseguir ter uma sociedade digna se a gente estiver próximo de Deus. Perfeito, Sabará. As redes sociais ajudam muito a trazer essas informações, né? Eu acredito que o pessoal está abrindo mais o olho em relação a isso, né? Enxergando todo esse movimento. Isso vai ajudar muito a essa união, né? Acho que passou a época, todo mundo viu que não deu muito certo essa guerra pessoal, né? Esses egos, né? Então, acredito que esteja voltando isso. Tomara, né? Espero eu e vamos trabalhar para isso, né? Eu acho que o mal e o bem, eles sempre tiveram conflitados dentro da gente. Desde que a gente existe como ser humano aí. O diabinho e o anjinho aqui. E a gente tem que sempre buscar o bem. E claramente hoje o bem está representado pela direita e a esquerda, as pessoas foram sucumbidas muito mais pela propaganda. Com certeza. Que pelos fatos. Quando você olha os fatos, a esquerda é a mais corrupta, é a que mais mata, é a que separa, é a que mente. Pinta isso de democracia e tenta, inclusive, censurar. Então, quem tá censurando o outro é porque tá perdendo. Uhum. A direita nunca quis censurar ninguém. Pelo contrário, defende a liberdade. Então, é muito claro, assim, o que eu acho que eu vejo que as pessoas também que estão ali em cima do muro, a gente tem vergonha de falar, putz, eu tava errado. Eu convivo muito com amigos judeus. Uhum. Uma vivência com a comunidade judaica muito grande. Muitos judeus votaram no Lula. E eu falava, Bolsonaro defende Israel, Bolsonaro tá com a gente.
O Lula é anti-Israel, o Lula é antissemita. Não, porque Imagina. ele é muito violento, o jeito que ele fala. Eu falei, cara, uma coisa é o jeito que o cara fala. Geralmente fala mansa te engana, amigão. O que aconteceu? Aí ficou escancarado que a esquerda tá defendendo terrorismo, é antissemita e tudo mais. E aí muita gente tá virando pra direita também nesse sentido, entendeu? Sim. Então, Deus, pátria, família. Liberdade. É isso. Perfeito. Sabará, o papo tá ótimo aqui, mas a gente tá chegando no final. Queria que você deixasse um recado pro pessoal de São Paulo, para quem vai aí nas próximas eleições, uma cidade importantíssima pro Brasil, como o próprio Marçal disse, né? Quem governa São Paulo tá pronto para governar o Brasil, porque é uma prova aqui muito grande, né? Total. Queria que você deixasse esse recado aí pro pessoal. Bom, meu recado pro paulistano, e até para quem não mora em São Paulo, mas tem parentes aqui, é para você botar a mão na sua cabeça e você ser aquela pessoa de direita, que é de direita mesmo, que é a pessoa reflexiva. É a pessoa que tem senso crítico. Fazer aquilo que o Bolsonaro nos ensinou a fazer, que é criticar e ir a fundo nos assuntos. Então, eu te desafio a olhar o secretariado do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e você vai ficar chocado. Então, faça isso, que é bom ficar chocado. Vai olhar quem é Soninha Francini, quem é de fato, quem são as pessoas que estão de fato à frente do governo Nunes aí, municipal. E entenda que muitas vezes os nossos líderes eles acabam sendo colocados em posições difíceis. O Bolsonaro está inelegível. O mesmo sistema que colocou o Bolsonaro inelegível injustamente, porque é um absurdo, é um sistema que está fechado com vários acordos aqui na Prefeitura de São Paulo, que tem um orçamento de 111 bilhões de reais esse ano, e o ano que vem vai para próximo 120 bi. Olha que interessante, se você dividir 111 bilhões por 12 milhões de habitantes, você dá algo em torno de um pouco mais de 7 mil e poucos reais por ano. Você divide isso por 12, dá 700 reais e poucos, faz a conta, divide 111 bi por 12 e divide por 12 milhões, né? E divide por 12 meses, dá 700 e poucos reais de mesada que daria para pagar para todos os indivíduos da capital. Ou seja, tem dinheiro para resolver a cidade, São Paulo devia estar voando, e não está porque quem está lá está olhando para trás. E aí, dá uma olhada em quem é o Marçal nos últimos anos, quem ele é como pessoa, com família, com empresa, e você vai ver que está muito mais alinhado com o que a gente prega. E, principalmente, se você é bolsonarista mesmo, você vai votar no Marçal, que é o que ele sempre pregou. O Bolsonaro sempre pregou as coisas que o Marçal está falando e fazendo, mais importante. Então, põe a mão na consciência e se for para escutar o que eu tô falando, não vota no Nunes, no Boulos, obviamente que não. Isso não precisa nem falar. E aí não vou pedir voto aqui, mas dá uma olhada no Marçal. Eu acho que você vai querer apertar Marçal na urna se você fizer essa reflexão. Sabará, obrigado, irmão. Valeu. Muito Tamo bom junto. o papo. Espero você mais vezes aqui, né? Cara, tô à disposição. Maravilha. Sou fã mesmo do trabalho de vocês e contem comigo como parceiro. Show, obrigado. E você, compartilhe o nosso conteúdo, coloca comentário e até o próximo Bate-Papo Brasil 200.